Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Desequilíbrios iônicos da água de tanques de aquicultura, parte 3, parte final. Artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, publicado em 2003 na GA, tá? Vamos falar agora do ponto 3. O ponto 3 trata da criação de animais marinhos em águas de baixa salinidade, certo? Isso tem tudo a ver com o ajuste de desequilíbrios iônicos, porque essas águas de baixa salinidade, águas subterrâneas, por exemplo, geralmente apresentam desequilíbrios iônicos fortes, deficiência de potássio, por exemplo, que pedem, né, ajuste. Caso contrário, os índices zootécnicos serão bastante ruins. Vamos ver aqui. Não há dados definitivos, né, ou conclusivos sobre as concentrações de íons necessárias na água, né, para a criação da maioria das espécies de aquicultura. Entretanto, um trabalho publicado em 2002 na GA por Boyd, Tunjai e Buni Arapalin, tá, sugeriu que para a criação de espécies marinhas em águas de baixa salinidade, as concentrações dos íons da água, né, deveriam ser similares àquelas encontradas em uma água do mar diluída na mesma salinidade da utilizada no sistema de criação. Tendo em vista isso, podem ser utilizados os seguintes fatores para estimar as concentrações mínimas necessárias para você ter sucesso na criação de animal marinho, camarão marinho, em águas de baixa salinidade, tá? Aí vejam aí o slide, né? Temos aí 6 íons biologicamente importantes. São íons que podem estar deficientes na água, tá? E pedem e necessitam de aplicação de algum sal mineral ou mais de um sal para a realização do ajuste, né? A correção do desequilíbrio. Então a gente tem o cálcio, magnésio, potássio, sódio, cloreto e sulfato. Esses três últimos, pessoal, sódio, cloreto e sulfato, geralmente não são problemáticos nas águas de baixa salinidade, as águas de poços, por exemplo. Você tem bastante sódio, cloreto e sulfato, né? A salinidade ela vai ser devida principalmente a esses três íons. Então, quando você pega uma água de 5, por exemplo, de salinidade, 5 ppt, né, fique certo que provavelmente quem responde por aqueles 5 gramas de sais por litro, sódio, cloreto e potássio. Entretanto, você pode ter deficiências de cálcio, magnésio e potássio. Aí seria interessante você ter uma ideia quais seriam as concentrações mínimas de cada um desses três íons necessárias para você ter sucesso na criação do Vanamei. Aí esse trabalho do Dr. Boyd e colaboradores, ele apresentou esses fatores de cálculo para você chegar a essas concentrações mínimas. Esse cálculo é feito da seguinte forma, acho que tem até um exemplo aqui, tá? Tem sim um exemplo. É feito da seguinte forma, você vai pegar a salinidade que você está trabalhando, né? 2, 3, 4, 5, e você vai multiplicar por cada um desses fatores. Os resultados são as concentrações mínimas de cada um desses íons. Se você não tiver essas concentrações, você tem uma água desequilibrada, né? Ou pelo menos deficiente naqueles íons. Nesse caso, você vai ter que aplicar o produto adequado, né? Potássio, muriato de potássio, sulfato de potássio, o magnésio, sulfato de magnésio, por exemplo, o cálcio, sulfato de cálcio, para corrigir o desequilíbrio. Vamos ver aqui o exemplo, tá? Digamos que você tem uma água com 3 ppt, tá? Então, você vai pegar 3, multiplica por 11,6, em relação à concentração mínima de cálcio, que vai dar 34,8 miligramas por litro. Concentração mínima de cálcio numa água com salinidade de 3 ppt. Se estiver abaixo disso, aplique o sulfato de cálcio, gesso agrícola, para corrigir essa deficiência do cálcio.
O magnésio multiplica o 3, que é a salinidade, por 39,1, 117,3 miligramas por litro. Tá? O problema do magnésio é que os fertilizantes ou sais de magnésio são mais caros e você, para atender essa proporção iônica da água do mar, teria que aplicar quantidades maiores, no caso aí do sulfato de magnésio, né? Com isso acaba encarecendo muito essa prática, né? Esse manejo. A gente viu até no início, na primeira parte desse videocast, que bastou uma correção. Eles saíram de uma água que tinha 10 miligramas por litro de, menos de 10 miligramas por litro de magnésio, levaram para cerca de 20, corrigiram o potássio de acordo com a proporção iônica da água do mar e tiveram excelentes resultados. A sobrevivência aumentou muito, né? A produtividade de camarão aumentou muito, do tanque com camarão aumentou muito. Então, essa recomendação do magnésio não é tão crítica quanto a do cálcio e do potássio. Essas duas, sim, teriam que ser, tem que ser levadas rigorosamente, tem que ser observadas rigorosamente, tá? Potássio, 3 vezes 10,7, 32,1. Aí tem a generalização, né? Que 50 miligramas você fica descuidado, tranquilo em relação, 50 miligramas de potássio por litro, você fica tranquilo em relação ao potássio, tá? Então pronto, então é isso, pega a salinidade, multiplica por esses fatores do cálcio, magnésio e potássio, principalmente atentando para o cálcio e potássio, em segundo lugar para o magnésio, não se preocupando muito com sódio, cloreto e sulfato, que essas lá, águas salobras, elas geralmente já apresentam concentrações satisfatórias desses íons, tá? Só que além disso, você tem que cuidar da alcalinidade da água, que se refere a bicarbonatos e carbonatos. Não tem nada a ver com esses que vocês estão vendo aí, cálcio, magnésio. A água para aquicultura, para viveiros de aquicultura, deveria ter no mínimo uma alcalinidade total de 75, né, como vocês estão vendo aí no slide. Uma alcalinidade total maior que 75 miligramas por litro, uma alcalinidade mínima, né? Se você conseguir 90 miligramas, mais de 100 miligramas é ainda melhor, porque você vai ter aí um maior controle do pH da água, um maior tamponamento de pH, um ambiente com a fisicoquímica mais estável, né? Que propicia um melhor crescimento e desenvolvimento animal, certo? Vamos continuar, temos aqui esse quadro, tá? Deixa eu ver aqui Ah, tá. Esse exemplo, né, que eu estava falando para vocês, está aí por escrito, né? Deixei para ficar registrado aí as multiplicações da salinidade por cada um daqueles fatores, né? Destacando aí cálcio, magnésio e potássio, prioritariamente cálcio e potássio, em segundo lugar o magnésio e prioridade baixa sódio, cloreto e sulfato. Então vejam aí as concentrações mínimas de cada um deles, tá? Caso você não tenha 32,1 miligramas de potássio, no caso da salinidade 3, aplicar o muriato de potássio. Caso você não tenha 34,8 miligramas por litro de cálcio, está desequilibrado, né? Por que está desequilibrado? Tem um monte de outras coisas, né? Tem bastante cloreto, tem muito sódio, né? É o tal do desequilíbrio. Você tem abundância de alguns íons e deficiência de outros. É o tal do desequilíbrio iônico. Aí, se você tiver menos de 34,8 miligramas de cálcio, aplicar o gesso agrícola, o sulfato de cálcio, para corrigir essa deficiência, certo? Além disso, as concentrações de cálcio, magnésio e potássio são críticas porque elas são íons que realizam funções fisiológicas específicas, né? Esses outros íons, sódio, cloreto e sulfato, contribuem mais com a salinidade e com a pressão osmótica. Tem sua importância, mas essas águas, por exemplo, as subterrâneas, geralmente contêm bastante sódio, cloreto e sulfato.
Portanto, essas proporções são provavelmente menos importantes, sódio, cloreto e sulfato, do que aquelas de cálcio, magnésio e potássio, tá? A gente tem agora aqui um slide, pessoal, com o cálculo, tá? Vamos ver aqui. Temos aqui um slide com cálculo da dose de aplicação do sal mineral. Por que isso? É uma fórmula muito simples, né? Mas apenas para lembrar a gente que o produto comercial não é puro. Ele contém ali uma concentração do elemento que você tem por objetivo incrementar na água, o potássio ou o cálcio, por exemplo, ou o magnésio, tá? Então, quando você aplica de 100 gramas do produto, você está aplicando uma massa menor do elemento que você está interessado. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Vamos ver aqui, ó. Para calcular a dose de aplicação do mineral, tá? Do sal mineral, para alcançar uma concentração desejada, utilizar essa expressão que vocês estão vendo aí, tá? O que é que nós temos aqui? A dose da aplicação, de aplicação em miligramas por litro, né? Ou grama por metro cúbico, né? Vai ser o aumento desejado na concentração do elemento, em miligrama por litro, dividido pelo percentual do elemento no produto, dividido por 100, tá? Por exemplo, digamos que você quer aumentar a concentração de potássio na água em 30 miligramas por litro, tá? Não é a concentração final. A concentração final vai ser maior do que 30. 30 é só o aumento, vai ser 30 mais o que você tinha inicialmente. Tá? Então, esse é o aumento desejado na concentração de potássio na água. Vai ficar ali no numerador, né? 30 miligramas por litro. Você vai trabalhar com o muriato de potássio, que é o mais usado mesmo, né? Ele tem 50% de potássio. Então, basta fazer o seguinte, lá no denominador, percentual do elemento no produto, 50% dividido por 100, 50 dividido por 100, 0,5. Pega o 30, né? Miligramas por litro, divide por 0,5, vai dar 60. Ou seja, a dose de aplicação do muriato de potássio vai ser 60 miligramas por litro ou 60 gramas por metro cúbico. Ao aplicar 60 gramas por metro cúbico, a concentração de potássio da água vai aumentar em 30 miligramas por litro, tá? Isso se você considerar que todo aquele potássio vai permanecer em solução, solúvel na água. Isso nem sempre acontece, né? Uma parte do potássio acaba sendo absorvido às partículas do solo, fica retido lá no solo, aí você não tem o aumento estimado, né, que foi obtido através, por exemplo, dessa forma. Mas é uma maneira simples de você saber quanto você deve aplicar do produto comercial, né, para ter aquela dose, né, aquele aumento desejado na concentração do elemento na água, certo? Vamos ver aqui, ele dá um exemplo, já foi dado, vamos para o próximo ponto, né? O próximo ponto do artigo é o 4, certo? Vamos ver aqui o 4, ele trata da aplicação do produto na água. Como você deve aplicar o muriato, o sulfato de cálcio, etc. Embora esses sais minerais sejam solúveis em água, melhores resultados podem ser obtidos quando eles são liberados, né? Eles são colocados na frente dos aeradores mecânicos. Eles são distribuídos, né? Você descarrega ali a quantidade naquele balde, né? Naquele saco, na frente do aerador mecânico, porque você já vai ter ali a mistura que vai auxiliar na dissolução e ele também já vai sendo disperso, né? Distribuído ao longo do viveiro. Uma outra dica interessante é fazer uma mistura prévia do produto em água e depois o lançamento, né, a distribuição
dessa solução sobre a superfície do viveiro, tá? Então, duas dicas aqui para a aplicação dos produtos, né? Ou aplica na frente do aerador, né? O aerador em operação, na frente ali da corrente, né? Produzida, por exemplo, pelo aerador de pá. Aqui está tratando dos aeradores de pás, né? Você teria tanto a mistura como uma rápida dispersão do produto no corpo d'água. E a outra dica é fazer uma solução prévia, uma mistura com água do próprio viveiro, do próprio tanque, e depois lançar, né? Aplicar essa solução na água. Parte dos íons que entram na água serão presos a partículas do solo, a gente já estava falando, caso bem conhecido é o do potássio, tá? De tal forma que aplicações adicionais serão necessárias para manter níveis apropriados de potássio na água. Então, nem tudo fica na água, uma parte é perdida para o solo, tá? Pode ficar lá bastante tempo. Então, é por isso que para você manter, por exemplo, 30 miligramas de potássio por litro, você teria que, periodicamente, no mínimo aí, mensalmente, mas talvez até com a frequência maior, né? 3 semanas, 15 dias, você reaplicar o muriato para garantir que a concentração de potássio não baixe de 30, tá? Outras perdas importantes de sais, de íons, né, da água, são através da infiltração, quando há transbordamento, né, e a liberação de efluentes, né, por exemplo, durante a desfesca. Então, claro que uma parte daqueles íons vai ser removido do tanque do viveiro, tá? Essa foi a parte 4, a aplicação do produto na água. Vamos para as considerações finais. Pessoal, nas considerações finais, vejam que nós temos aí uma tabela que eu preparei com as informações do artigo do Dr. Boyd. Tem aí os 6 produtos comerciais para correção de desequilíbrio iônico da água: sulfato de cálcio, muriato de potássio, sulfato de potássio e magnésio, sulfato de potássio, sulfato de magnésio e cloreto de sódio, tá? E os incrementos na, na água, né, as alterações na concentração iônica de água da aplicação de 1 grama de cada um deles por metro cúbico, tá? O que é que nós temos aí? Por exemplo, se você aplicar 1 grama de sulfato de cálcio em 1 metro cúbico, a concentração de cálcio aumenta em 0,22 miligramas por litro e a concentração de sulfato 0,53 miligramas por litro, tá? Então, como é que a gente utiliza esse quadro, né, que é um resumo dessas informações? A gente faz assim, ó. Você quer ajustar, tá, a concentração de cálcio, né? O desequilíbrio iônico se deve à deficiência de cálcio. Vejam que dos 6 produtos, a única fonte de cálcio é o sulfato de cálcio. Aí não tem nem o que pensar. A melhor opção disponível no mercado é o gesso agrícola. Se a deficiência é de magnésio, você tem aí dois produtos, tá? Tem o sulfato de potássio e magnésio e o sulfato de magnésio, tá? Certo? É, dos dois produtos, a melhor opção é o sulfato de magnésio, porque é mais barato, né? É mais facilmente encontrado do que esse polissulfato, certo? Então, no caso, para corrigir deficiência de magnésio, a recomendação é a aplicação do sulfato de magnésio. Potássio, temos 3 produtos: muriato de potássio, sulfato de potássio e magnésio, e o sulfato de potássio. Vejam que o que mais eleva a concentração de potássio é o muriato, que é mais solúvel e mais barato. Sem dúvida, é a melhor opção, tá? Em relação ao sulfato, cloreto e sódio, a gente já vinha discutindo, geralmente não há necessidade de correção de desequilíbrios
Na verdade, muitas vezes você tem abundância desses íons na água, principalmente de sódio e cloreto. Talvez, né, você tenha eventualmente aí uma deficiência de sulfato, mas isso não é tão frequente. O que se tem basicamente é deficiência potássica, aplica o muriato de potássio. A aplicação de 1 grama de muriato de potássio em 1 metro cúbico de água vai elevar a concentração de potássio em 0,5 miligramas por litro. Né? Então, se você quiser, por exemplo, aumentar 30 miligramas por litro, você teria que aplicar 60 miligramas de muriato de potássio, né? Miligramas por litro ou 60 gramas por metro cúbico, para você ter aí os seus 30 miligramas de incremento, certo? Em segundo lugar, você pode ter que corrigir a deficiência de cálcio, tá? Nesse caso, o gesso agrícola é a melhor opção. E por fim, talvez, né, se tiver uma deficiência muito forte, de magnésio. No caso, o melhor produto para isso, o melhor sal, é o sulfato de magnésio. Tendo disponível o sulfato de potássio e magnésio, também é uma boa opção. Vejam que até os dois elevam a concentração de magnésio de igual modo, né? A aplicação de 1 grama por metro cúbico aumenta em 0,1 miligramas por litro. Certo, pessoal? Então é isso. Esse foi o artigo, né? Um artigo bem técnico, né? Com medidas, sugestões bem práticas relacionadas à correção de desequilíbrio iônico. Para terminar, pessoal, o que, é que eu gostaria de falar para vocês? É o seguinte, ó, você só sabe o que precisa fazer se você determinar, né, a conhecer a composição físico-química da água, né, a composição iônica da água, pelo menos para esses íons biologicamente importantes. Né? Então é interessante encaminhar uma amostra da água para um laboratório especializado para ele lhe dar a dureza cáustica, magnesiana, a concentração de potássio. A partir daí, né, você vê quais são as deficiências, os desequilíbrios mais severos, né, ou mais críticos, e que você deve, quais são os produtos, os sais que você deve aplicar, tá? Porque os efeitos, os benefícios sobre os desempenhos zootécnicos são muito grandes, são muito grandes. Então é praticamente obrigatório a correção de alguns desses desequilíbrios, o potássio, por exemplo, a dureza da água, né? Você criar camarão marinho em uma água mole, isso vai dar problema fatalmente, tá? Então, conhecer a água, né? Conhecer as alternativas, aplicar as dosagens corretas, né? Esse artigo mostra aí, você tem lá aqueles fatores que, em função da salinidade, você chega às concentrações mínimas, né? Muda a salinidade, muda a concentração mínima. Isso aqui é interessante, né? Não descuidar da alcalinidade, não tem a ver com ajuste iônico, né? Mas essa a gente sempre reforça que você corrigir a dureza e não ajeitar a alcalinidade não fez muita coisa, tá? Você vai ter problemas também de crescimento do camarão, alcalinidade mínima de 75, o pessoal tem trabalhado com 100 miligramas por litro, tá? Então é isso e boa sorte aí para todos, né, que estiverem trabalhando com a carcinocultura do Vanamei em águas interiores. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Até uma próxima oportunidade, tá? Tchau, pessoal.